Olá, Doramers, tudo bom? Estamos de volta e hoje tem dica incrível do dorama que chegou agora na Netflix. Ama comédia? Ama romance? Ama suspense? Essa história pode te entregar tudo. Quer saber detalhes e curiosidades dessa história da garota forte, na verdade, das mulheres fortes? Vem comigo depois da vinheta que eu já vou te contar tudo. Bem, Doramers, essa história é incrível e entregou muita diversão pra gente logo nos 2 primeiros capítulos, tanto que já conseguiu entrar nos mais assistidos da Netflix Internacional lá em 4º lugar, e aqui no Brasil, com apenas o primeiro episódio, já estreou no 2º lugar dos mais assistidos do final de semana. Promete! E eu já conto pra vocês que essa história é um spin-off. Você já deve ter assistido a primeira história, que tem uma ligação, na verdade, se passa no mesmo universo desse dorama. Essa história foi protagonizada pelo ícone Park Bo-young, que tem mais doramas dela chegando aí para Netflix. Dessa vez nós temos a Namsoon, a personagem Namsoon, que na verdade é da mesma família. Essas garotas fortes são tipo primas de 6º grau e sim, Doramers, vocês devem se lembrar deste rostinho. Na verdade, esse dorama tá cheio de rostinhos conhecidos. A protagonista, por exemplo, teve uma notoriedade incrível lá em Round 6 Squid Game como uma das participantes. Depois disso entregou diversos doramas e agora está se aventurando nessa comédia que eu vou contar pra vocês. Chegou metendo o pé nas 2 portas de uma vez, escancarou tudo e eu tô gostando demais. Aproveita e comenta aqui embaixo para mim qual foi a sua percepção, se você está amando essa história, se vale a pena ter playlist aqui no canal e se você vai continuar acompanhando todo o final de semana. Eu já curti demais, principalmente porque tem outros personagens clássicos da Doramalândia. A mamãe e a vovó forte são ícones super reconhecidos que entregaram doramas incríveis que a gente tem no coração. Inclusive, o pai da Namsoon esteve recentemente em Descendentes do Sol, vocês devem se lembrar dele como um médico bonitão. E também tem a participação dele lá no dorama que terminou também da JTBC Behind the Altos, que inclusive tem resenha aqui no canal e foi maravilhoso. O personagem é completamente diferente e parece ser um paizão. Mas a história já começa pra gente entregando muita diversidade lá na Mongólia. Isso mesmo, uma parte da Ásia pouco divulgada aí nos doramas, que tem pouca notoriedade. Começa com um clima meio tribal, meio indígena, se a gente pode dizer assim, justamente numa pegada meio Davi e Golias, onde a nossa pequena protagonista, na faixa ali dos 5 anos, acaba usando o seu dom, a sua força, para derrotar um verdadeiro gigante, Doramers. Foi engraçado, foi muito interessante e eu ri muito logo nessa primeira etapa, principalmente porque o dorama resgata pra gente a história dessa linda que acabou ficando perdida enquanto visitava a Mongólia junto com o pai e acabou sendo criado por um outro casal. Vocês devem ter reparado que a caracterização desse dorama tá incrível. E sim, pessoal, também tem essa pegada mais indígena ali pro lado da Ásia. A Mongólia fica entre Rússia e China. E o mais legal é que aqui no canal a gente detalhou para vocês porque tantas partes do mundo tem gente que parece coreano, que parece japonês, tem tanta semelhança. Olha só, ficou curioso para saber como nós podemos ter o sangue da Coreia e a Coreia ter parte do sangue brasileiro? Vou deixar esse vídeo linkadinho aqui para que você confira todos esses detalhes e você vai se surpreender. Mas voltando a falar do dorama e principalmente da nossa protagonista, que agora já começa a descobrir aí que tem um sangue coreano, já começa a pegar detalhes nas vestimentas, no K-pop, porque estava no auge de 2012 e o Psy estava bombando. Ela se apaixonou de cara por Gangnam, pelos doramas, ela se apaixonou pelos jovens da Coreia, praticamente uma dorameira de carteirinha. E sim, ela queria reconhecer, na verdade, reencontrar os seus pais, trabalhou duro para isso durante muitos anos, juntou dinheiro e teve a permissão dos pais que viviam lá na Mongólia, aqueles que criaram ela, para encontrar os seus pais de verdade. E foi uma cena fofíssima do pocotó dela, o papá, que infelizmente foi, abriu as portas para que ela também tivesse essa viagem tranquila para a Coreia, que nem foi tão tranquila assim. A gente já tem a quebra de estereótipos e essa mulher forte, essa linda, consegue salvar um avião de pousar de um desastre, gente. A história foi incrível e nós percebemos que
outros protagonistas, o vilão, eles já são meio que conhecidos, como eu estava contando para vocês. Inclusive, o vilão, ele tá muito misterioso, mas o rostinho dele é super conhecido lá da Garota do Século XX, que também tem resenha aqui no canal. Inclusive, Doramers, essa história promete entregar pra gente muita sensatez e também expandir a nossa visão a respeito de como as coisas são hoje de verdade na Coreia. No primeiro e no segundo capítulo, a gente tem verdadeiras quebras de estereótipos, mostrando que as pessoas na Coreia são boas, mas também existem gente má. Olha só, logo quando a nossa querida protagonista chegou na Coreia, ela foi lesada, levaram o dinheiro dela através de um golpe. E foi justamente uma mulher que fez que ela caísse nesse golpe, mostrando aí uma certa tranquilidade e transparência. Mas ela acabou levando o seu tombo mesmo e infelizmente acabou indo viver como se fosse uma sem-teto, vocês acreditam? O dorama também explica isso pra gente, como os sem-tetos são vistos lá na Coreia, e mostrou pra gente de uma forma bem simples, bem inteligente, mas o dorama vem quebrando muitos outros estereótipos e corre o risco sim de receber diversas críticas. No primeiro capítulo, por exemplo, o irmão da Nansung, sim, porque parece que eles são gêmeos, ele é mais gordinho, ele está acima do peso e acabam rolando meio que piadas gordofóbicas, meio que no modo automático da própria família. Ele sofre bullying da própria família e isso pode ser sim algo pesado dentro do dorama, principalmente para quem se sentiria ofendido nessa situação. Mas a história é muito mais do que isso, dorama. Tirando esses defeitos, essas situações mais delicadas, a história mostra pra gente que a mãe da Nansung, na verdade, ela veio de uma origem humilde, mas como ela tinha super força, ela era empreendedora por natureza. Inclusive, a história mostra pra gente uma sequência de mulheres diferentonas, empreendedoras, donas do seu próprio futuro, do seu próprio destino, que galgam degrau a degrau para poder conseguir atingir os seus planos. E não seria diferente com a mãe da nossa protagonista, que acaba juntando dinheiro, fazendo seu próprio negócio de comida e sendo uma grande empreendedora com diversos tipos de negócios. Tanto que vejam essa sacada. Essa mulher acabou ficando mais próxima do seu atendente bancário, que no caso se tornou mais pra frente o pai da Nansung. Sim, eles se envolveram romanticamente e os papéis meio que tiveram que uma invertida nesse caso, porque ela prometeu tudo para este homem: roupa lavada, casa, abrigo. Ele só teria que desistir da carreira para poder cuidar dos filhos. E o que significa isso? Desde hoje em diante, as mulheres vão sair para trabalhar e os homens é que vão ter os filhos. A gente começa a observar que esse dorama promete entregar pra gente muita diversão, muita comédia, porém, vamos ficar com o pé atrás em determinadas situações, principalmente nessa questão onde o dorama não tem medo nenhum e mostra que mulheres são tidas como o ser mais frágil, que as pessoas não desconfiariam, estão envolvidas diretamente num esquema perigosíssimo de ilícitos de drogas, que elas são usadas como mulas, que elas são usadas como meio para poder fazer transações de dinheiro, que elas são usadas inclusive no meio de tudo isso porque elas se permitem serem usadas. Mas em contrapartida, a mãe da nossa protagonista acaba se tornando uma espécie de super-heroína, uma vingadora. Tem até um traje especial para poder conseguir dar a volta nesses bandidos e desmantelar essa rede de crimes. No começo ela fazia isso somente para procurar a filha que estava perdida, mas depois disso essa situação parece que se tornou um dos objetivos da vida desta gata. E sim, Doramers, a história ela surpreende tanto que logo no primeiro capítulo tem plot de usurpação. A gente já consegue ver que a filha postiça vai fazer de tudo para tirar dinheiro e também fazer com que a mãe e a avó acreditem que ela é a garota perdida Nansung. Mas essas três mulheres, as nossas três protagonistas, têm uma ligação muito mais especial. Inclusive, elas conseguem sentir quando alguma delas está em perigo, gastando muita energia, como se fosse uma ligação de sistema nervoso. Pelo menos o dorama mostrou isso pra gente, que eu achei uma pegada interessantíssima. Fora que daqui pra frente também mostra que vai acontecer ali uma espécie de casalzinho entre a nossa protagonista e o policial que está ajudando ela na procura pelos pais, na procura pela mãe.
E a história promete mexer em muitos pontos que a gente nem imagina. Então, Dormers, se você gostou dessa história, gostou desse plot, desses 2 primeiros capítulos de pura comédia, comenta aqui embaixo. Deixa o seu like, se inscreve e também ativa o sininho, porque pode ser que pintem mais vídeos aqui no canal. Então comenta aqui embaixo pra gente, por favor, porque em breve vamos estar de volta e vocês já sabem, sempre tem conteúdo incrível aqui no canal. Então até a próxima, um grande abraço pra todos e tchau!